pessoal, está eu e o Ítalo aqui hoje. O nosso assunto é sobre miasmas energéticos, larvas astrais e ataques espirituais. Então, vem comigo! Mas o que é esses miasmas energéticos? O que isso tem a ver, né? O que essas larvas astrais têm a ver? O que é o ataque espiritual? Então você vê que eu desenhei uma casinha aqui, que a gente sempre tá, né? Às vezes nos meus desenhos aqui, então não sou nenhuma desenhista, mas pra gente estar entendendo assim, ó, que miasmas energéticos, eles são como, aqui ó, resíduos que eles ficam no ambiente. Tanto eles podem ficar no ambiente, quanto eles podem ficar no campo da pessoa, tá? Então ele é resíduo denso, pegajoso, vem das emoções negativas, de alguns padrões que são repetitivos. Então eles podem ser formados quando a pessoa fica com muita raiva, né? Raiva constante, briga constante, quando a pessoa está com inveja, medo, inclusive até luto mal curado, quando a pessoa está com muita ansiedade, reclama demais, a pessoa está no vício, algum vício, quando a pessoa ela tem uma dor emocional, espiritual, que ela não tratou. Então, todo dia, em ambientes que tem muito grito, muita briga, muita discussão, então esse ambiente acaba... Vamos botar aqui uma outra canetinha aqui pra gente, ó. Acaba criando, então aqui é uma casa que as pessoas vivem brigando, vivem discutindo, vivem tendo humilhações, ou até mesmo vícios. O que vai acontecer? Vai sendo criado certas energias aqui, ó. Vai sendo criado. Aí continua a pessoa sempre com briga, com tensão, sempre na mesma coisa, como se ela estivesse no looping, não para abrir. Qualquer coisinha desse tamanho aqui, a pessoa já faz um escarcéu. Então, vai ter vários miasmas aqui, ó. Várias larvinhas aqui, os móveis, vai estar nas pessoas, na casa, vai estar em por tudo. Vai começar a encher de miasma. Então, vai ter resíduo denso energético. Então é resíduo, vou botar aqui, ó, que é um resíduo denso. Resíduo denso energético, o miasma. Então, é por isso que às vezes tu entra num ambiente e fala, ai, que ambiente pesado que tá ali, né? Parece que tem algo estranho aqui. Parece que... Quantas vezes a gente entra num lugar e a gente não se sente bem? Não adianta. A cabeça fica meio confusa, a gente quer sair correndo, a gente fica irritado sem motivo nenhum. O que é isso? É miasmas, pode ser miasmas que está naquele ambiente, impregnado naquele ambiente. Então, na pessoa aqui, onde mais fica acoplado esses miasmas é no campo emocional da pessoa, no emocional e no mental. É onde mais age nos campos. Lembra que eu falei para vocês que tem o campo físico, o etérico, o espiritual, né, que eles chamam, o etérico, que ali... Tem o campo, então, emocional, o campo mental e o campo espiritual, que é a ligação do eu superior. Então, os miasmas, eles se afinam mais no mental e no emocional. Não que eles estejam só nesses dois, mas eles têm mais... eles ficam mais nesse campo espiritual. Então, por isso que às vezes a pessoa fica com um pensamento assim de... eu não consigo, nada dá certo pra mim, eu não mereço isso, a minha vida é muito pesada. Ela já tá com miasmas já aqui no campo dela já,
já tem miasmas no campo dela emocional e no campo mental dela. Ela já está com miasmas nesse campo. Então, o que ela tem que entender? Então, antes da gente fazer qualquer coisa espiritual na casa, a gente tem que entender o quê? Que é preciso a gente preparar o campo dessa casa. Aí não adianta a gente ficar o quê? Ficar, muitas vezes, orando e não faz nenhuma limpeza espiritual nessa casa. Precisa ser... Aí ora, mas também briga. Vai ficar alimentando aquilo ali. Por quê? Às vezes a pessoa... Por exemplo, tá? Eu vou dar esse exemplo depois quando a gente conversar também. Quando tem uma casa que o casal briga demais. Todo dia briga, uma coisinha assim, é uma brigaiada. Aí todo dia. Com o passar do tempo, por mais que o casal não brigue, o ambiente vai ser pesado. Por quê? Porque os miasmas estão ali. Eles têm memória, tudo tem memória. Você lembra que tudo tem memória, tudo é energia. E ele não vai deixar de surgir ali porque a gente tem que ter uma mudança. Então, a casa parece pesada, o quarto do casal é sufocante, por exemplo. As pessoas sentem muito sono, muita irritação, as crianças ficam agitadíssimas. Então, as plantas não vingam. Então, o que isso está acontecendo? Energia, tudo isso é energia, é miasma. A gente fala, a energia tá pesada, né? Então, é isso mesmo, tá cheio de miasma. Energia pesada. O que é energia pesada? Resíduo denso. Do que? Miasmas energéticos. Então, quando a pessoa ela fica muito na briga, toda essa parte de discussão e fica naquele looping repetindo isso, mais miasma ela vai criar na casa dela. Vai criando vários miasmas na casa dela. Não vai parar. O que é a larva astral? São formas de energia que também é densa, que é criada alimentada através de repetição de baixa vibração. Então, ó, a pessoa já fica ali brigando. Além dos miasmas, ela vai também estar atraindo larvas astrais, que se alimentam de certas energias. Então, a pessoa não para de discutir. A pessoa ela é muito raivosa. Ela tem problema com raiva, precisa fazer terapia e não faz. Aí a pessoa tem problema com raiva. Tem certas energias que infelizmente ainda tem aqui nesse planeta que se alimentam de coisas baixas. Larvas astrais, inclusive, são dispositivos criados pela sombra que se alimentam as sombras. Então, a pessoa sente muita raiva. Ao invés dela fazer uma atividade física, ir numa academia, numa yoga, entrar num curso de arte, fazer alguma coisa diferente que ela consiga tirar aquilo dela, porque a raiva ela é um combustível. Então tem que ver, se a pessoa tem muito essa energia dentro dela, além de ficar fazendo mal pro fígado, então ela precisa colocar para fora, ela precisa se colocar isso em alguma coisa. Se ela tem muita energia e ela é muito raivosa, além da terapia, ela tem que botar isso em alguma coisa. Então, vai nadar, vai fazer academia, que nem falam, vai puxar ferro, vai fazer alguma coisa para tirar isso. E ao mesmo tempo, vai ficando com o corpo mais saudável ainda. Então, aproveita dessa energia. Mas não, fica ali só brigando com a família, brigando. Vai atrair o quê? Esses bichinhos. Parece tipo é bem largo. Por que vocês acham que tem esse nome na larva astral? Porque fica ali se alimentando da pessoa. Então, ela se alimenta de raiva, essa larva. Então, ela vai se alimentar, ela vai se fundir no campo aqui da pessoa. E vai ficar aqui, ela vai dar buraquinhos energéticos aqui nesse campo, porque a pessoa ela está sempre em baixa vibração, que é a vibração que atrai as larvas, vibração. Então já é um ambiente já propenso a isso, já tem os miasmas, os resíduos densos lá. O que vai acontecer de forma simples? A larva vai simplesmente estar se alimentando. Só isso. Então, se a pessoa ela tem muito...
ela tem problemas com sexualidade, por exemplo. Uma pessoa que foi talvez abusada, ou ela tem a sexualidade desequilibrada, ela precisa estar fazendo uma hipnose. Então, meu esposo, ele trabalha com isso, ele é especializado em ansiedade, em desequilíbrio sexual. Então, é uma pessoa que precisa de ajuda. Então, ela precisa o quê? Tá entrando numa terapia, fazer uma hipnose, como eu falei, que vai estar ajudando com a PNL, com vários tratamentos ali. Então, esse ambiente, a pessoa tem problema com essa parte sexual que eu falei. Ela vai atrair o quê? Larvas que se alimentam disso. Então, pessoas que daí ela não consegue se livrar desses filmezinhos, né? Ela não consegue não tá olhando certas páginas ali, desrespeitando o companheiro, a companheira sempre. Então, ela vai estar atraindo o quê? Esse tipo de larva também, espiritual. Não é só, tem toda essa parte também do ambiente tá em sofrimento, então vai atrair várias larvazinhas também que vão estar se alimentando. Então, olha quanta coisa vai estar se alimentando, não é só o miasma aqui, que foi formado, está ali impregnado nas paredes, na cama e tudo. Não é só o miasma ele fica muito também em ambiente também. Aí a pessoa mal abre a casa, a pessoa não limpa a casa, impregna mais ainda. Então, aí acaba atraindo o que? As larvas astrais. Que daí é que eu falei, se a pessoa, ela vive em constante raiva, pensando em vingança, falando mal da pessoa, então ela vai atrair essas larvas astrais, que a larvas tem as larvas de raiva que vão se alimentar de raiva, de vício que vai se alimentar de vício, de tristeza que vai se alimentar da tristeza. Então vai ficar atraindo esse tipo de coisa. Só que qual que é por exemplo, na cabeça, se a pessoa estiver no campo ali, ela tem muita larva astral aqui na cabeça dela. Ela vai ficar o que? Com pensamentos repetitivos. Ela não vai sair daquele looping lá, a pessoa fez mal pra ela. Só que ela não consegue cortar o elo energético. Olha lá aquele vídeo que eu fiz sobre elo energético. Já curte, já compartilha esse vídeo, já ajuda a gente a estar impulsionando assuntos que vão trazendo luz para as pessoas. Então já me ajuda aí, já faz o bem. E fica ali, corta esse elo energético da pessoa. Aí a pessoa não consegue cortar o elo energético, porque a pessoa tá lá vivendo a vida dela, tá nem aí pra ti. Mas daí tu tá ali, alimentando, tu não tá só alimentando esse campo aqui doente dos miasmas, tu também tá alimentando um monte de larvinhas que tá aqui, ó. E fica ali, não, que tu viu o fulaninho, que não sei o que, tá lá lavando a louça pensando não sei o que, tá pensando em vingança, tá pensando em... Fica numa confusão mental, num nevoeiro aqui, né? A pessoa, quando ela tem muito... No plexo solar, por exemplo, ela tem muito... Aqui que é essa região aqui, tem muita larva aqui, ó, por exemplo, né? Nessa região atacando aqui. Então a pessoa vai ficar com muita ansiedade, ela vai ficar com muito medo, insegura, ela não sabe muito bem para onde ir. A pessoa não vai saber muito bem para onde ir. Então, em caso que eu falei da sexualidade, vai ficar pegando bastante aqui os dois chakras, de tanto o sacral quanto o básico. Então, ela vai sentir, além da insegurança, né? Ela vai sentir o quê? Muita compulsão por ficar olhando certas coisas, desrespeitando. Vai ficar o quê? Parece que aquele trauma, aquele abuso que talvez ela passou, em vez dela ir para uma terapia, procurar uma ajuda, trazer uma luz para aquele assunto, eles vão ficar ali se alimentando daquela dor dela. Então, gente, assim, dó, as sombras não tem dó. Ai, meu Deus, não tem dó, é assim, é ataque. Quando a pessoa se sente muito perseguida, ela se sente sobrecarregada, drenada, ela tem muita larva nas costas, na nuca, está sendo puxada, está sendo sobrecarregada. E eles não estão nem aí, eles colocam mesmo, é atraído. Se o teu campo vibracional está muito baixo, é atraído para ti isso. Então a gente tem que entender assim, ó, que lugares que a gente entra, que não tem tanta exposição de luz, às vezes é tudo só muito artificial. Então, tem muita movimentação de pessoas lá, por exemplo, os hospitais. É muito lugar assim que não tem
tem muita circulação de gente, mas não tem essa parte energética. Porque ainda aqui nessa nossa Terra, nesse planeta, a gente ainda não associou o espiritual com tudo, né? A gente separa, né, áreas da nossa vida, profissional, família, religião, espiritualidade. A gente separa, a gente não consegue aglomerar, ainda não veio com o todo. Então locais com muito mofo também acaba atraindo bastante também. Casa muito bagunçada, onde há muita briga, constante vício. Então tudo isso não é só uma questão de tu limpar ela fisicamente, mas abrir as janelas da luz da criação para estar entrando nessa casa. Então, por exemplo, uma pessoa que bebe demais. Então ela tem o vício do álcool, por exemplo. Uma pessoa que bebe muito, bebe. Quando ela tá num dia que ela não bebe, quando ela entra naquele ambiente, que é um ambiente que ela normalmente bebe, escuta alguma música que remete a alguma lembrança, que daí essa lembrança, em vez dela cortar, que é uma coisa que tá fazendo mal pra ela, porque senão ela não tá ali bebendo. Em vez de ela cortar aquele padrão repetitivo, então ela vai entrar naquele ambiente, vai ativar de novo, porque tá cheio de miasma, tá cheio de larva astral, tanto na casa quanto no corpo dele espiritual. Então, no corpo espiritual dele tá cheio de larva. Quando ele entra naquele ambiente, aquela atmosfera energética tá propícia ao quê? A beber. Entendeu? Então não é somente a pessoa não beber. Às vezes ela entra em determinado cômodo da casa, ela sente novamente a vontade de beber. Ela sente novamente raiva. Ela sente novamente tristeza. Porque não é só físico, é uma memória energética. Então a gente tem que estar sempre entendendo que tem essa questão da memória energética, por isso que quando a gente limpa o ambiente, a gente está quebrando ciclos, a gente está quebrando padrões, né? Só que daí também tem os amiguinhos, né? Que é o quê? Os ataques espirituais. Que tem a obsessão. Tem a obsessão, que é só a obsessão de outras vidas. Tem a obsessão, que é a obsessão dessa vida. Tem a obsessão, que é a obsessão das vibrações que tu tá emanando. Sim, às vezes tu nem tinha tanto obsessor assim que tá atrás de ti, porque é cortado os elos. É cortado, por isso que tem que tomar muito cuidado quando a gente mexe com o registro akáshico, dependendo do local que tu vai. Desde uma parte de uma apometria, de uma ayahuasca. Tu tem que tomar muito cuidado o que tu tá fazendo, com quem que tá mexendo nisso. E explicou que pode estar fazendo ali, assinando uma bandeirinha, dizendo, acredita aqui. Tem que entender tudo isso. A gente acha que não tem fórmula mágica, gente. Não tem, é padrão, é energético. Então, às vezes, a maioria dos obsessores são de padrão vibracional dessa vida e das atitudes que eu estou vivendo agora. Tem obsessores que te procuram e que te acharam, dependendo do que está ali no teu rastro espiritual. Agora tem a maioria não tem tanto obsessor assim que vem de outras vidas te procurando, não, cada um, a gente acha que a gente é muito importante assim, ao ponto de todo mundo tá atrás da gente, tá de olho na gente, ninguém tá nem aí, tá? Então por isso que é importante tu cuidar da tua vida, né? É muito importante tu fazer o teu, por ti. Porque no momento que tu tá bem, no momento que a tua casa tá bem, tu vai sentir o quê? Tu bem, os teus filhos bem, o teu marido começa a ressonar aquilo na tua vivência. E se for para ser ou não ser, aí tu vai sentir no teu coração que tu tem que seguir em frente, talvez, que a mudança faz parte dessa mudança de vibração. Então tudo depende, não é só uma coisa, não é tudo energético, não é tudo ataque espiritual. Só que nesse caso aqui, a casa já está impregnada de miasma, já está cheia de larva, a pessoa já está cheia de buraco no campo espiritual dela. Com miasma, o que vai atrair as criaturas? Que precisam de quê? Eles não conseguem estar fazendo energia.
Eles não conseguem. Quem é o reator de energia? Como é que é nós somos lá um baita gerador de energia. Nós somos lá que nem Foz do Iguaçu, lá que tem a maior que tem. Nós somos esse tipo daquilo. Nós somos condutores de energia. A gente consegue, mas por isso que é tão importante encarnar, pra gente conseguir mudar certas coisas, certos hábitos que vai ficar no nosso registro akáshico. Tem mais ou menos uns 4 espíritos para nós, assim, que queriam estar no nosso lugar. Olha só que privilégio que a gente está aqui. Então, quando a pessoa, ela tá... a gente tem que entender assim, ó, quando a pessoa, às vezes, ela tá muito cansada, ela não se alimentou direito, ela tá sobrecarregada, estressada, o trabalho dela, a faculdade. Então, tem que ver que, às vezes, nem sempre é ataque espiritual. Às vezes, ela só tá precisando de umas férias, tá? Então, a gente tem que entender também que nem tudo é ataque, mas também a gente tem que também ter a visão aberta para estar entendendo que talvez sim pode ser ataque espiritual associado a tudo isso aqui. Se for uma casa que tem um monte de brigaiada, se for uma casa que tem... a pessoa está desequilibrada, então já tem água, já tem larva, claro que tem obsessor. Claro, porque eles precisam disso, eles precisam desse campo aberto. A pessoa está com o campo aberto, por quê? A pessoa tá lá com o campo todo aberto, cheio de larvinhas já aqui, né? Que as larvinhas que a sombra tem, que daí vai alimentar outros serizinhos da sombra. Aí tem aqui o carinha que faleceu, que ele tá precisando de energia, ele não quer saber da luz. Mas também ele começa a ficar muito fraco se ele não tem acesso à energia. Então ele vai fazer o quê? Ele vai se acoplar em você. Ele vai se alimentar diretamente da fonte, que é o quê? Nós. Então ele vai praticamente sugar de canudinho a energia que ele precisa. E vai sentir o quê? Cada vez mais cansada. Mais estressada. Vai trazer pensamentos que vai fazer o quê? Que a pessoa vai cada vez mais fazer muito mais briga. Olha, essa pessoa falou isso que já era. Isso que foi, é agora. Chuta o balde. Por quê? Porque tá ferida. Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Não tem segredo, é isso. Não tem segredo. Então, durante tanto essa parte, por isso que eu me cuido muito quando eu atendo uma pessoa. Porque a pessoa, ela tá ali, ela tem todos os traumas dela, tem todas as emoções. Então, no momento que ela começa a se abrir, começa a sair aqueles miasmas, aquelas larvas, os obsessores que estão ao redor, por isso que é tão importante a gente estar o quê? Limpando a nossa casa energeticamente. Mas isso não adianta acender incenso, passar sal grosso na casa, se tu não faz isso com os teus pensamentos, ó. Começa a pegar a vassourinha e começa a varrer esses pensamentos, começa a dominar a tua cabeça. Por quê? Porque eles aqui, eles não estão nem aí. Eles querem que o quê? Que tu se ferre. Por quê? Porque tu é alimento deles, tu é o churrasco deles. Quer perder o churrasco? Eles não querem perder o churrasco deles. Eles não querem perder a laminuta deles. Não, eles querem que tu mais se ferre. Fique cada vez pior. Aí é eles olhando assim, tu passando o sal grosso no sal, sem mudar os teus pensamentos assim, ó. Não, peraí que eu vou aqui, peraí. Passa aí, opa, passa aqui agora. Não, eles não vão embora por causa do sal grosso. O sal grosso, ele auxilia sim, porque ele é um condutor de energia junto com a água. Só que, se tu não mudar teus pensamentos, eles tá, peraí, eu vou ali fora bem rapidinho, quero terminar de passar, peraí. Passou, vai ali fora. Aí tá lá fora o Creuso lá, só esperando. Aí qualquer coisa com o filho, com o marido, com não sei quem, que a esposa faz isso aqui, já explode na hora, opa! Mas nem esperou nem eu virar a esquina ali, já entra de novo toda a galera. Já entra de novo, por quê? Porque tu não mudou o padrão repetitivo, tu não... Quando vem esses tipos de pensamentos, por isso que eu tenho que cortar. Por quê? Porque essa galerinha aqui, essas auras astrais e esses miasmas energéticos não vão embora tão facilmente se tu não mudar a tua vibração, essa repetição. Por isso que é muito importante a gente, quando a gente vai fazer um atendimento espiritual e tá entendendo isso,
E isso é uma coisa que eu estou ensinando no meu curso Reiki Materno. Então é o Reiki 1, Reiki 2, então tu pode aplicar em ti, se auto-aplicar, aplicar na tua família e aplicar profissionalmente. Só que não é só isso que eu ensino como limpar o campo energético. A radiestesia aliada ao Reiki, por quê? Porque precisa haver essa limpeza. Como que tu vai aplicar a energia num lugar que está totalmente sujo? Tem como, tem que limpar primeiro, limpa, né? Ancora a energia, limpa a energia, ancora a energia, daí canaliza. Porque é um passinho por vez. É como plantar sementinha na terra. Planta, cobre, aduba, rega, espera. Tem um passo a passo para aquilo florescer. Então tem um passo a passo na nossa casa também. E entender que tem coisas que isso vai fazer mal, tanto para quem está ali no ambiente, quanto para nós, para a nossa vida, isso vale muito. Então a gente entender que a gente não precisa ter medo disso. Eu não estou falando para você ter medo disso. Ai meu Deus do céu, agora minha casa está virada em miasma astral, está virada em larvas, em ataque espiritual, meu Deus. Não! É para trazer luz, é justamente isso. É para trazer luz a isso. Para isso não parar de ser um tabu, entendeu? Por isso que eu tô falando para vocês. Não é para vocês ficarem com medo, medo baixa vibração. É para trazer clareza sobre esse assunto. Sobre entender que a gente tem que limpar o nosso ambiente. Sim, é bom botar sal grosso, passar sal grosso, limpar. Sim, tu tá mandando eles embora, né? Tu começa a mudar a vibração da tua casa, botar músicas de alta vibração, que é uma coisa que eu também ensino no curso. Então, dou dicas de maravilhosos músicos que são sérios. Então, isso tudo vai trazer harmonia para o teu lar, mas principalmente as pessoas, porque não é só a pessoa, por exemplo, tu resolveu trabalhar com isso. Então, não é só se conectar com a energia e ponto, e passar para a pessoa. Aí tu vai ficar, por exemplo, o terapeuta vai ficar cansado. Se ele não sabe essa questão energética, ele vai ficar cansado, abalado emocionalmente, né? Vai se sentir sobrecarregado, ou se faz aquilo só por ego e por vaidade, vai ser bem atacado. Então, por isso que eu sempre falo, não é só uma questão de técnica, de postura interna. É uma questão de ética, de proteção, de acolhimento, de humildade. Entender que nós todos somos filhos do Criador e a gente está aqui o que é para aprender. Então, assim, a limpeza energética, ela remove tanto esses resíduos densos, essas larvas astrais. Então, ela começa a ajudar a levar a energia junto também, depois faz essa limpeza. Então já entra a natureza ali, as ervas, fazendo essa defumação, trazendo as ervas também para passar o pano no chão, nos móveis, em tudo, fazendo essa defumação, essa canalização de energia que tu vai estar ancorando juntamente com a espiritualidade que tu é familiar. Não tem o certo, não tem errado. Então não precisa ser nada luxuoso, não precisa ser, mas um ambiente preparado ele se torna um templo, né? Então precisa ser limpo, ser protegido, ser ancorado, ter intenção de fazer isso. É entender que aqui tem que começar a cortar esse tipo de coisa, porque assim a consciência ela eleva. Então, no momento que tu tem a consciência disso, é entender assim, que não é a sombra, então ela quer o que? O pavor. Só que tu tem que acender a luz na tua vida com responsabilidade, sabendo que tu pode mudar a tua vida, o teu caminho. E isso aqui, eles não mandam na tua vida, né? É aos pouquinhos a gente vai entendendo que a gente, além do reiki, da radiestesia, da cura prânica, de milhares de técnicas que existem, a gente tem que o quê? Ancorar a luz. Então a gente tem que o quê? Sempre limpar nosso ambiente,
limpar o ambiente. A gente vai ancorar a força nesse ambiente e a gente vai canalizar a luz da criação do Criador sobre esse ambiente. Então, limpeza, ancoramento, canalização. E isso aqui serve para quê? Para o ambiente, para quê? Para a pessoa, pessoal. Tu vai fazer tudo isso, tanto fisicamente, quanto tu vai fazer isso nos teus pensamentos, nas tuas emoções, interno. Interno, uma reforma interna. Reforma interna. Então tu tem que fazer essa reforma interna em ti. Porque tá fazendo daí sim. Aí tu vai ver o negócio mudar, a tua vida vai mudar. As coisas começarem a andar, começarem a fluir. Porque mandou essa galerinha tudo embora. Quantos atendimentos que eu faço, que eu vejo saindo, com as larvinhas saindo tudo. Ah, tem um exemplo que eu posso dar pra vocês, além dos atendimentos. A gente entrou eu e minha esposa estava viajando, a gente foi pra dormir num hotel porque estava cansado já, a gente não ia conseguir chegar na próxima cidade. A gente, vamos dormir aqui, porque daí eles tinham já janta e tal, muito melhor, né? E aí a gente já descansa, no outro dia a gente segue viagem. Aí a gente fez isso. Aí a minha esposa disse que sentiu um desconforto e ele pediu um momento pra mim. E ele fez lá, o meu esposo também recebe bastante coisa canalizada dele sobre ancoramento e proteção de ambientes. E ele disse pra mim, nossa, só que na época ainda ele não sabia o que era esse tipo de coisa, ele só fazia naturalmente, por intuição. E aí depois dele fazer essa limpeza que ele fez no ambiente e tal, ele me falou, eu vi um monte de coisas pegajosas na parede desse quarto, saindo dessa cama, saindo inclusive de alguns lugares de algumas pessoas que trabalham aqui também. E foi me permitido tirar e agora eu já incinerei, tá? Porque tem toda uma questão também que ele faz. E daí eu falei pra ele, então, existem os miasmas energéticos, as larvas astrais, os ataques espirituais, tudo isso, as sombras, elas, claro que depois daí também tem chips, tem tecnologia muito mais avançada para estar atacando a gente. Mas hoje o vídeo de hoje é sobre miasmas, larvas e ataques espirituais. Um basicão que bem feito funciona. Então, aí eu expliquei para ele o que estava acontecendo, né? Muito provavelmente estava cheio de miasma, de larva e tal. E ele estava muito mais sensível ao ambiente e ele conseguiu fazer essa limpeza. Depois ancoramento, depois ele canalizou a energia do Ki que ele usa, né? O meu esposo, ele tem bastante, ele lida bastante com energia oriental, então o Ki ele canalizou e colocou num ambiente em mim e nele, que eu autorizei ele entrar no meu campo também. Então a gente tem que entender, por mais que a gente é casado, eu tenho que autorizar ele a entrar no meu campo e ele tem que me autorizar a entrar no campo dele quando a gente quer mandar energia um pro outro e tal. Então, tu vê que tudo isso aqui tem uma questão de permissão. Então, no momento que a pessoa tá com a casa desse jeito, além de ela estar com baixa vibração, né? Ela tá precisando de auxílio, ela tá precisando começar a fazer essa limpeza na vida dela, ela tem que parar com certos padrões repetitivos para estar auxiliando a vida dela. Para estar melhorando a vida dela. Então, falou hoje... Hoje não é só um vídeo, hoje é uma aula, né? Então nessa aula aqui, você aprendeu que miasma fica no ambiente. Então no ambiente fica cheio de miasma, no ambiente fica cheio de larva. Por quê? Porque tudo aqui é energia. E o quê? Se essa casa, as pessoas que estão nela vivem brigando, vivem cheio de briga, essas pessoas estão alimentando o miasma, alimentando as larvas e além dos obsessores que ficam aqui grudados na hora delas. Então fica aqui, grudada na casa. Então é importante o quê? Limpar o primeiro ambiente, fazer essa limpeza. Enquanto tu faz essa limpeza,
com sal grosso, ou com anil, ou com uma erva que vier para ti quando tu fechar teus olhos, ancora. Não precisa ficar dependente de terapeuta, de guru, do não sei de quem, não sei de quem. O que fecha teus olhos e pensa qual o plano que tem para ti, para tu estar colocando nessa água. É um alecrim. Alecrim tem a vibração altíssima, tanto de limpeza quanto de proteção. E alecrim eu indico até ter planta na tua casa. Plantar alecrim na entrada da tua casa. Assim como a espada de São Jorge, assim como o capim santo. Capim santo, então, tem uma energia altíssima. Altíssima. Se tu está sentindo meio desanimado, tu começa a fazer essa limpeza na tua casa, limpou a casa. Aí tu ancorou energia, junto tu colocou uma música que é de alta vibração, um new age, um louvor, algo que te eleva, que te liga com o Criador. Tu tá ancorando essa força. Tu tá mentalizando que limpe tudo, que saia todos esses miasmas. Tô arrancando agora. E mentaliza isso, tu arrancando tudo. Mentaliza essa limpeza, tá? Mentaliza isso, tu arrancando, sendo arrancado. E se tu sentir, pede ajuda para os teus mentores, para os teus guias, todo mundo tem. Não importa se tu tá vendo, se tu não tá vendo, se tu já ouviu, se tu não ouviu, não importa, todo mundo tem. Teu anjo da guarda, seja lá o que for a tua religião. Se tu não tiver também, chama também teus mentores, teus guias, se tu sentir. Para estar ali junto, vocês faxinando aquele ambiente. Limpando cada coisa, tu sentindo aquele frescor, voltando aquela... Abre as janelas, traz a luz. Abre a porta, tira os mofos, limpa o mofo. Compra, tem uns antimofo, limpa o mofo, não deixa mofo no ambiente. Isso tudo baixa muito a vibração. No umbral, gente, quando eu saio em projeção, lá tem muito mofo. Tem muito, como é que é o nome? Limo. Não é cheio de limo, é um ambiente bem molhado. É um desespero, não é quente não, é frio. Então é úmido, é nojento, é pegajoso. É isso, esses ambientes aqui, isso aqui, eles são pegajosos, é tipo um pinche. Eu olho muito o miasma que parece um pinche, as larvas parecem umas lesmas, sabe? Uma lesma assim que aonde vai, é bem isso, ela vai deixando aquele rastro de destruição das sombras. Imagina uma pessoa que ela não quer viver naquele dia, só que o ambiente está tão propício, está tão pesado, que ela sente vontade. Por quê? Porque o ambiente já está viciado naquilo. As larvas, elas precisam disso. Os miasmas estão sendo alimentados. E fora os irmãozinhos que grudaram na pessoa. Então, é entender, e depois disso tudo, aí tu senta no meio da tua sala, e daí tu começa a canalizar a energia. Tu é reikiano, aí bota os símbolos, puxa e... passa-lhe reiki em tudo, principalmente primeiro em ti. Se auto-aplica, faz a limpeza, depois eu no ambiente. Ah, Aline, eu não sou reikiana ainda. Tu vai ser comigo. Dia das Mães eu vou lançar o curso do reiki materno. Eu ainda não sou, Aline, agora faz a tua oração. Faz a tua oração potente ali. E imagina a luz do sol. A luz do sol é muito poderosa. Olha a luz do sol, ancora a luz do sol em ti. Ela entrando pelo topo da tua cabeça e se faxinando, limpando toda a tua casa, porque o sol é muito poderoso. A energia solar não é só vitamina D, ela não é só antidepressiva, que sabia que a vitamina do sol ela é antidepressiva natural. Então não é só isso, ela também limpa o ambiente. Então imagina a energia solar explodindo tudo que tem ali. Imagina, olha, não ficando nada. Então fez isso, então tu limpou, tu ancorou, tu canalizou, tu fez isso no teu pessoal. Toda vez que vem esse pensamentinho de raiva, olha, eles estão lá na esquina, tu mandou eles embora, as criaturas aqui, ó, tu mandou eles embora. Aí o que tu vai fazer? Tu vai começar a fazer a faxina na tua cabeça. Veio aquele pensamento daquela pessoa que te magoou, corta, olha, se tu não conseguir perdoar naquele momento, pelo menos começa a falar, eu te perdoo e corta, e vai passar em outra coisa. Eu te perdoo, corta e vai passar em outra coisa. Já pensa em ir para uma terapia, fazer alguma coisa para tu tá liberando isso. Porque tu precisa cortar o elo energético com essa pessoa. Para esses irmãozinhos aqui, ó, não se alimentarem mais de tipo, eles são aproveitadores, eles estão aproveitando da situação, tá? Então entender isso é entender um pouquinho
de como que funciona um atendimento. Porque a pessoa acha que começa um atendimento quando ela senta na cadeira. Começou muito antes. Começou desde o preparo do ambiente, desde o ancoramento da força, desde a canalização da energia. Tudo isso é ancoramento, tudo isso é canalização. Então isso vai reverberando no teu ambiente, começa a ser limpo isso. E começa a ficar um ambiente limpo. Esses irmãozinhos começam a ir embora e a tua casa começa a ficar limpa. Olha só que beleza, tu tem a casa limpa novamente. Vê que as crianças começam a ficar mais calmas. Olha que beleza. Começa a limpar isso aqui aos poucos, todos os dias. Olha aí, ó. Pelo menos o ancoramento e a canalização faz todos os dias. E limpeza mental. Tu não consegue fazer a física mental. Imagina tu limpando toda essa casa. Todo dia. Passando uma tela, ó, vou ensinar pra vocês. Ó, passando uma tela como se fosse, sabe aquelas... Como é que é o nome daquilo? Que pega peixe, aquelas redes. Imagina passando uma rede energética de luz solar, passando e levando tudo. E fala, ó, que leve todas as larvas, os miasmas os obsessores que estão aqui, que não seguem a luz, e encaminhe tudo de acordo com a sua evolução. Os irmãos e os miasmas e as larvas encaminhem para a egrégora do Sol, que tem uma egrégora que é enorme do Sol, inclusive Jesus. Então encaminha para lá, seja encaminhado para a egrégora solar, para eles limparem esses átomos que estão sujos, fazer essa limpeza desses átomos. Então, é isso, pessoal. Entendam que miasma, larva, isso aqui tudo depende de nós. Então, antes de qualquer energia reiki, oração, não sei o que, primeiro limpa, ancora, protege, né? Aí depois sim, aí começa com a canalização do reiki, da cura prânica, aí começa os trabalhos, né? Aí começa o outro lado do trabalho, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço e fiquem com Deus.